Carlos, um talentoso pianista, viaja para Campos do Jordão em busca de inspiração. Lá, ele encontra um magnífico piano vitoriano, cuja beleza e história o fascinam. Encantado, decide levá-lo para casa sem imaginar que, junto ao majestoso instrumento, estaria trazendo algo muito mais sombrio do que poderia prever. Olá, meu nome é Si, do canal Lendas e Afins. Sejam todos bem-vindos. Bora de conto? Hoje estarei narrando um conto. Qualquer semelhança é mera coincidência. Naquela tarde de inverno, o clima frio da serra e a paisagem coberta de névoa de Campos do Jordão envolvia Carlos em um cenário propício às melodias que sua alma ansiava compor. Durante um passeio pelo centro da cidade, um pequeno antiquário lhe chamou a atenção. O nome Relíquias do Tempo brilhava em letras douradas sobre a vitrine empoeirada. Dentro da loja, entre estantes repletas de coisas antigas e memórias de outras épocas, um piano vitoriano de madeira escura e detalhes ornamentados repousava majestoso. A dona do antiquário, Helena, uma senhora de olhos perspicazes e um ar de mistério, percebeu o brilho no olhar de Carlos ao avistar o instrumento e disse com um tom poético: "Ele evoca tempos passados de elegância e emoção, onde suas notas delicadas contam histórias de amor, dor e saudade." Encantado com a atmosfera do lugar e a beleza singular do piano, Carlos pediu: "Posso testá-lo?" "Claro, vá em frente", respondeu Helena. Assim que seus dedos deslizaram suavemente pelas teclas, uma melodia doce e serena preencheu o ambiente. Helena aplaudiu encantada. "Como faço para levá-lo?" "Irei ficar com ele. Moro no interior de Campinas." "Trabalhamos com uma transportadora de confiança. Seu piano chegará com total segurança à sua casa. Não se preocupe", garantiu ela. Negócio fechado, Carlos retornou ao seu lar no interior de Campinas, um lugar afastado onde a paz e a harmonia se faziam presentes, essencial para suas composições. Avisou Cássia, sua governanta, que informasse Jerônimo, o vigia da propriedade, sobre a chegada do piano na terça-feira. Ansioso, mal podia esperar para tocar aquela belezura novamente. Na terça, o piano foi instalado na sala principal diante das amplas portas francesas. Carlos, porém, estava absorto em seu estúdio no centro da cidade, gravando uma música nova, e não viu a chegada. Quando chegou em casa, jantou e logo se pôs a tocar uma composição que acabara de gravar, até se cansar. E se recolheu para o seu quarto, tomou um bom banho e dormiu. Lá pela madrugada, o silêncio da casa foi rompido por uma melodia suave. Cássia, despertada pelo som, levantou-se intrigada, pois não era comum que seu patrão tocasse aquelas horas sem ser uma festa. Ao chegar à sala, deparou-se com o piano tocando sozinho e saiu correndo, fazendo o sinal da cruz, e pensou: "Não irei acordar Carlos por isso, amanhã comento com ele." Em seu quarto, com medo, ela rezou até pegar no sono. Despertado pelos sons do piano, Carlos desceu as escadas e viu uma figura etérea sentada ao piano. Uma mulher de trajes vitorianos dedilhava as teclas com maestria. Seus olhos tristes se voltaram para ele como quem lhe suplicasse algo. Quando o viu, flutuou até ele. Espantado, ele balbuciou: "Meu Deus, quem é você? O que quer?" Com o susto, tropeça em uma mesinha, derrubando o vaso de flores, que se estilhaçou no chão. Carlos deu uma breve olhada para o que havia quebrado e, quando olhou para a frente, ela tinha desaparecido. Na manhã seguinte, Cássia, a governanta da casa, serve o café da manhã para Carlos e comenta: "Bom dia, Carlos." "Bom dia, Cássia. Ontem eu ouvi o piano à noite. Vim ver se era você, mas ele tocava sozinho." Carlos, para amenizar a situação, disse:
Cássia, deve estar com um defeito. Vou chamar alguém para verificar, disse ele, engolindo o café em seco e saindo sem terminar o de jejum. À tarde, Joseph, que afinava os pianos do estúdio, chegou para revisar e limpar o velho piano. Quando chegou, ficou encantado. Mas que belezura! Aonde arrumou esse piano vitoriano? Comprei em uma loja de antiquários em Campos do Jordão. Ao levantar a tampa de cima, Joseph encontra um papel amarelado com o tempo. Veja, Carlos, o que achei. Há uma carta aqui. Deixe-me ver. A tipografia era feita com um bico de pena com um aspecto rebuscado da época vitoriana. Nela dizia: a noite está escurecendo ao meu redor, os ventos selvagens sopram friamente, mas um feitiço tirano me prendeu, e eu não posso ir. Assinado Eleanor Bellini. Quem seria ela? A princípio, Carlos pensou em entrar em contato com Helena do antiquário. Talvez ela soubesse mais sobre a mulher do poema. Após a saída de Joseph, Carlos tocou a música que estava compondo, a fim de testar a afinação. Quando de repente sentiu a sala esfriar, apesar da lareira acesa, como se fosse uma corrente de ar. De canto de olho, ele viu uma silhueta feminina à sua direita lhe observando. Pensando que era Cássia, continuou a tocar. Os arrepios na espinha lhe eram constantes. Segundos depois, uma névoa invade o ambiente. Tomado pelo medo, Carlos tentou fugir, mas algo o paralisa, deixando-o totalmente imóvel e sem voz. A névoa tomou forma de uma mulher, mas, para alívio de Carlos, o telefone tocou e a mulher se dissipou no ar. Era Jorge, seu agente, marcando uma reunião no estúdio. Após a ligação, Carlos, ainda estarrecido, tomou um gole de uísque e pensou: não posso esquecer de ligar para o antiquário. E todas as madrugadas era de muito suspense na casa. Eleanor aparecia sem dizer uma palavra, o que assustava a todos. Porém, em uma noite, Carlos, ao se deitar, escuta um sussurro. Obrigado por trazer vida ao piano novamente. Carlos sentiu um misto de medo e fascinação. A voz era suave, como um sussurro de outros tempos, e ela continuou. Preciso de ajuda, não consigo partir. Meu nome é Eleanor Bellini. Meu filho, Victório. E antes que pudesse continuar, ela sumiu diante dos seus olhos. Não podia mais continuar assim, era preciso fazer alguma coisa. No dia seguinte, pegou o telefone e ligou para o antiquário Relíquias do Tempo. Após alguns toques, uma jovem atendeu. Bom dia, antiquário Relíquias do Tempo, Carmen falando. Bom dia, Carmen. Aqui é Carlos. Comprei um piano vitoriano com vocês na última sexta-feira. Você pode me dizer mais sobre sua história, a quem pertenceu? Como sou músico, queria preservar a sua memória. Você saberia me falar alguma coisa sobre ele? Sim, posso sim. Na verdade, quem sabe mais é minha avó Helena. Mas posso pegar seu e-mail e passar toda a história que temos sobre minha tataravó. Carlos arqueou as sobrancelhas. Que interessante saber que era de sua família. Mas por que decidiram vendê-lo? Carmen suspirou do outro lado da linha. Bem, aqui ninguém toca piano. É que é muito lindo para ficar jogado num canto sem vida. Aquela palavra, sem vida, ecoou em Carlos. Eleanor agradeceu por dar vida novamente ao piano. Será que Carmen sabia de algo a mais? Ele passou seu contato e aguardou ansiosamente por mais informações. Na madrugada, o piano tocou novamente sozinho. Carlos desceu as escadas para ver se Eleanor lhe diria algo mais. Mas, ao chegar ao final das escadas, o piano parou. Com o coração descompassado, demorou a dormir. Mas pela manhã seguinte, antes da reunião marcada,
conferiu seu e-mail, mas ainda não havia chegado nada. No estúdio de gravação, seu agente Jorge o chama. Carlos, marquei um concerto no Teatro de Campos do Jordão para este final de semana. Você topa? Carlos sorriu. Aquilo seria a oportunidade perfeita para obter mais informações sobre o piano. Ao final do dia, recebeu um e-mail de Carmen. No texto havia uma breve história sobre sua tataravó. Eleanor Bellini era uma pianista famosa da época vitoriana e fora casada com Giovanni Bellini. Mas só isso? Preciso de mais informações, pensou Carlos. Ele decidiu ligar novamente para Carmen e assim que atendeu, sua voz soou animada. Olá, Carmen. Estarei nesse final de semana fazendo um concerto no Teatro de Campos do Jordão. Gostaria de convidar você e sua família para assistir ao concerto. Será no sábado, às 8 da noite. Após o concerto, haverá um coquetel para alguns convidados. Topa? Que maravilha, Carlos! Sim! Faz tanto tempo que não assistimos a um concerto de música. Muito obrigada pelo convite. Sábado no hotel, Carlos jantou e foi para o quarto descansar, pois na manhã seguinte iria ao teatro para ensaiar as músicas da apresentação. Porém, às 3 da madrugada ele acordou sobressaltado, sentiu um arrepio subir pela espinha. O quarto estava mais frio do que antes, e Eleanor não apenas apontava, seus olhos pareciam suplicar algo. Mas antes que ele pudesse falar, ela se dissolveu no ar, como um sopro no vento. Esfregou os olhos, tentando se convencer de que era apenas um sonho, mas a inquietação o fez levantar e olhar pela janela. Para onde ela apontava? E ao longe viu uma colina. Mas por quê? O que havia ali? No dia do concerto, apenas Carmen e sua avó Helena compareceram, já que os pais de Carmen estavam viajando. Carlos sentia um frio na barriga. Estava prestes a descobrir mais sobre a misteriosa Eleanor Bellini. Após a apresentação, no coquetel, se aproximou de Carmen e Helena, que o parabenizaram pelo belo concerto. Sem querer pressionar, com um tom suave, comentou: O piano que comprei com vocês deve ter sido muito tocado por Eleanor. Como amante da música, gostaria de tê-la ouvido tocar. Deve ter sido maravilhoso. Carlos então lançou um olhar discreto para Helena, que respondeu: Eu também gostaria de tê-la visto tocar. Infelizmente, após sua morte, ninguém mais da família quis saber do piano. A dor de perdê-la tão cedo fez com que o abandonasse na casa da colina, que fica bem em frente ao seu hotel, onde Eleanor pintava seus quadros. Além de pianista, ela pintava quadros. A casa está abandonada. Nossa, adoraria vê-la. Será que ainda há quadros dela por lá? Os quadros eu mandei restaurar e os tenho em minha casa. Minha mãe os herdou de Vitório, meu avô, que manteve tudo guardado na casa ateliê. E a casa está completamente vazia? Tem alguns móveis, mas nada além disso. Almoce conosco amanhã, Carlos. Depois podemos caminhar pelo bosque até o ateliê de Eleanor, sugeriu Carmen. Será uma honra conhecer um pouco mais sobre a dona do piano, que agora é meu. A noite estava fria e o vento soprava forte. Carlos acompanhou as duas até o carro e as viu partir, sentindo um ar de mistério ainda maior. O que Eleanor queria que ele descobrisse? No dia seguinte, às 11 da manhã, Carlos chegou para almoçar e encontrou uma mesa repleta de pratos típicos italianos. Que maravilha! Adoro comida italiana, disse ele animado. Se quer sentir a história de Eleanor, não poderia deixar de experimentar receitas centenárias com segredos de família, comentou Carmen. Carlos sorriu e respondeu: Já estou no clima e o cheiro está maravilhoso. A conversa fluiu de maneira tão natural que pareciam velhos conhecidos.
Após o almoço, Carmen e Carlos pediram licença a Helena e seguiram pelo bosque até o ateliê. A casa era pequena, mas pitoresca, com o charme das cabanas de pedra da Toscana, contrastando com a arquitetura típica de Campos do Jordão. Me conte mais sobre sua tataravó, pediu Carlos. Olha, Carlos, sei apenas que ela tocava piano como você e pintava quadros por hobby. Meu bisavô, Vitório, falava pouco sobre ela. Acho que a dor de perdê-la tão cedo o fez se calar, sabe? Ele tinha apenas 14 anos quando ela se foi. E você já entrou no ateliê? Sim, com a minha avó, mas está tão empoeirado que nunca tive vontade de explorá-lo. Penso em restaurá-lo um dia, mas sei que dará muito trabalho. Ao chegarem, Carlos ficou encantado. A casa, apesar de pequena, tinha muito bom gosto, só precisava de um pouquinho de amor. Mas que bela construção! Conheço um arquiteto que adoraria restaurar essa casa. Me passa o contato, então. Farei um orçamento. A casa fica escondida no bosque e, por conta disto, acabamos por esquecê-la. Um desperdício, considerando sua beleza. Ao entrar na casa, o cheiro de madeira envelhecida misturava-se ao perfume suave de flores secas. A luz que entrava pelas janelas empoeiradas criavam sombras que dançavam como se as lembranças do passado ainda sussurrassem entre aquelas paredes. Ao olhar para dentro da casa, Carlos empalideceu ao ver Eleanor apontando para uma fresta perto da lareira. Mas, quando ele iria falar, a imagem dela se dissipou no ar. O que foi, Carlos? Parece que viu um fantasma. Não, desculpe, é que fiquei impressionado. Desviando do assunto, deu um jeito de chegar mais perto da fresta que Eleanor havia apontado. Era uma pedra solta que Carlos retirou formando um vão na parede onde havia um diário. E Carmen ficou abismada. Como nunca tinha percebido aquilo? Era o diário de sua tataravó. Então ambos puseram-se a ler. Casei-me muito jovem e obrigada. Era apaixonada por Tony, meu grande amor. Porém, com o passar do tempo, aprendi a amar Giovanni, meu grande companheiro de hoje, e tivemos nosso filho, Vitório. Não posso abandoná-los por Tony. Porém, em uma tarde fria na serra, Tony veio de surpresa escondido me ver no ateliê e me toma em seus braços. Eu tentei me desvencilhar dele, mas a força de Tony era maior. Meu filho, Vitório, vê a cena toda e sai correndo para casa. Preocupada, saí correndo atrás de meu filho para explicar a situação. Porém, ele não quis conversar. Não sei o que fazer. Então decidi esperar para ter uma oportunidade de me explicar ao meu filho. À noite, quando Giovanni chega em casa, nota que Vitório está mais áspero comigo. E ele tenta repreendê-lo, mas eu digo para deixá-lo, porque ele deve ter tido um dia difícil. Mas no outro dia, Tony volta ao ateliê. Eu expulsei-o, digo que não quer mais nada com ele, mas Tony não quer aceitar os fatos. Ele me ameaça e diz que ele dará um jeito de eu não ficar com mais ninguém. Eu estou com medo. Carmen, indignada, diz: Vovó falou que encontraram Eleanor morta no ateliê. O legista da época disse que foi ataque cardíaco. Mas, agora lendo seu diário, não sei dizer se foi bem isso. O que acha, Carlos? Que história! Acho que tem algo estranho aí. Será que sua avó sabe de alguma coisa? Bem, vou mostrar à minha avó o diário e vamos ver o que ela diz. Ah, Carmen, esqueci de te dizer, encontrei esse bilhete na parte interna do piano onde se afinam as teclas. Acho que deve ficar com você. É de Eleanor. Uau! Mais uma surpresa! O que mais há de aparecer hoje? Eles deram risada. E como já era tarde, Carlos foi para o hotel.
Subiu para seu quarto e ficou pensando na tarde curiosa que tiveram até adormecer. Quando Eleanor aparece em seu sonho com um olhar triste e diz: Meu filho, ele não sabe que eu rejeitei Tony, morri sem poder me explicar. Nunca contou a ninguém sobre o que viu naquela tarde, mas ele ficou com ressentimentos de mim. Não pude descansar. Meu filho, aonde quer que esteja, nem sei se superou aquele dia. Carlos acorda e anota o sonho para não se esquecer. O que podia fazer Carlos para ajudar? No dia seguinte, Carmen liga para Carlos e o convida para ir tomar café no centro da cidade. Chegando lá, os dois se entreolharam ansiosos. Então Carlos conta para Carmen sobre o estranho sonho que teve com Eleanor. Então Carmen fala o que sua avó contou. Vovó disse uma vez que sua mãe, filha de Vitório, falou que ele não queria tocar no nome dela, chamou-a de infame. Acho que por isso que abandonou o ateliê com as coisas dela lá dentro. Ficou com raiva, sabe? Mas o que fazer? Essa história nunca teve um desfecho? Podemos falar com um médium, sei lá, vai que ele consiga contactá-la. Mas a troco de quê? Nem sei se é bom mexer nisso. Então Carlos contou toda a história para Carmen desde que o piano entrou em sua casa. Assustada, Carmen fala: Mas será que isso resolverá? Olha, eu acho que o acaso não existe. Se estamos aqui juntos hoje, temos que dar um jeito de ajudar Eleanor. Certo, mas não vamos contar para a vovó. Acho que ela não iria acreditar nessa história de Eleanor aparecer depois de tanto tempo. Carlos decidiu ficar mais um tempo em Campos do Jordão e ali mesmo encontrar um médium que tentaria fazer a conexão com Eleanor. Então levaram Mauro, o médium, para o ateliê, pois lá a energia seria maior, por ser o último lugar aonde Eleanor foi encontrada sem vida. De repente, os olhos de Mauro reviraram-se por um instante e, quando voltaram, não eram mais os dele. A voz que saiu de sua boca não era a sua, mas sim de uma mulher assustada, carregada de tristeza. Mauro incorpora Eleanor e diz: Meu filho. A voz embargada ecoou. Meu amor por ele era muito maior do que qualquer coisa, e mesmo assim morri sendo vista como uma traidora. Mas estou feliz por vocês encontrarem meu diário, ao menos vocês sabem da verdade e me honraram. Gostaria de dizer isso a Vitório, mas não ouvi mais desde que ele partiu deste mundo com ressentimentos de mim. Carmen fala: Eleanor, o que aconteceu no dia em que você foi encontrada na cabana sem vida? Eu estava no ateliê terminando uma tela quando Tony chega. Mal dá tempo para correr, ele me sufoca com uma almofada. Quando finalmente eu desfaleci, Tony coloca a almofada no sofá e sai correndo pelo bosque. Ninguém o vê. Eu me vejo fora do corpo e não posso fazer nada. Giovanni sente minha falta e vai até ao ateliê quando se depara com meu corpo já frio, sem cor e sem vida. Ninguém desconfiou de Tony. Ninguém sabia, só Vitório quando viu Tony me agarrando na tarde anterior à minha morte. Mas ele não chegou a ouvir Tony me ameaçar. Tony morreu velho e atormentado pelo que fez comigo, mas estou aqui não por ele ter me tirado a vida, mas porque não tive a chance de me explicar ao meu filho. Agora que sabemos, fique tranquila. Aonde Vitória estiver, saberá da verdade. Siga em paz, iremos rezar uma missa para vocês, falou Carmen. Quando Mauro volta a si, diz que guias espirituais estão com ela e que ficará tudo bem. Já é a hora dela partir e descansar. No mês seguinte, em uma tarde fria, envoltas pelas brumas que cobriam a paisagem, Carmen vai até a casa de Carlos em Campinas e, ao chegar lá, se depara com o piano de sua tataravó. Então pede a Carlos que lhe ensine algo básico, pois
Gostaria de tocar algo no piano majestoso que outrora fora de sua família. Então tocaram juntos a melodia que libertaria Eleanor. Enquanto os últimos acordes vibravam no ar, uma brisa suave percorre a sala, como um abraço invisível. Carlos olhou para Carmen, mas percebeu que ela também sentira. Pela primeira vez em décadas, Eleanor estava livre, e sem que eles se dessem conta, ela desapareceu, deixando para trás apenas o perfume de jasmim e a promessa de um novo amor renascendo entre aqueles que honraram a sua memória. Fim. Espero que vocês tenham gostado do conto. A princípio, Eleanor foi despertada por Carlos quando tocou a primeira vez o piano vitoriano. Afinal de contas, o piano tinha ficado muito tempo sem tocar. Talvez ele tinha um tipo de sensibilidade, pois dizem que todos nós temos um pouquinho de médium, alguns mais, alguns menos, que pode se desenvolver quando adulto, apesar de que crianças sempre são mais sensíveis. Vocês já pensaram que algumas histórias não têm um desfecho? Aqui, Eleanor teve seu desfecho e pôde partir em paz. Eu quis trazer esse conto antes de trazer a história de vidas passadas de Carol para dar aquela quebrada. Pois a história do vídeo passado era de vidas passadas. Então, se você não assistiu, vou colocar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. E é isso aí, fui!